Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre as classificações da ergonomia, tá? Que são 7 pontos principais que, quando a gente projeta um serviço ou produto, considerando a disciplina de ergonomia nesse projeto, são 7 pontos importantes da gente aprender e pensar a respeito. De acordo com o Iida, no livro dele de ergonomia, para que a ergonomia ela atinja então o seu objetivo, é importante que um projeto, seja de produto ou de serviço, ele seja pensado sobre a ótica de 7 pontos principais, tá? O primeiro ponto seria o homem, né? O ser humano. Tá? Quando a gente vai projetar alguma coisa, é bem importante que a gente pense nesse ser humano que vai usar esse produto ou esse serviço, né? Então pense especialmente nas suas características, nas questões físicas, né? Altura, força, habilidade, idade, né? Questões cognitivas, experiência, a cultura que esse ser humano está inserido e também os objetivos que essa pessoa tem. Tá? Aqui no nosso caso, quando a gente vai projetar alguma coisa e a gente considera o público-alvo para realizar esse projeto, a gente vai estar então tendo essa classificação de ergonomia contemplada. Depois, o segundo aspecto seria a máquina, tá? Nesse cenário, a gente deveria considerar, quando faz um projeto, quais são as ferramentas, quais são os mobiliários, os equipamentos e as instalações que essa pessoa vai ter acesso. Digamos assim, Bruna, mas se eu tenho que considerar a questão da máquina, não vai ter relação com a roupa que eu vou projetar, certo? Errado, porque quando a gente vai projetar de repente alguma roupa, algum uniforme, alguma vestimenta para uma pessoa exercer o seu trabalho, é bem importante que a gente observe quais são os equipamentos, quais são os maquinários que essa pessoa tem acesso, né? Se a pessoa fica muito sentada, muito em pé, que tipo de equipamento ela tem acesso, então isso tudo a gente tem que considerar também. Depois é preciso considerar também a questão do ambiente. Então, temperatura, os possíveis ruídos que possam ter, as vibrações, a questão da luminosidade, das cores. Então, tudo isso também é importante de ser considerado, tá, pessoal? Quando a gente projeta da mesma forma do slide anterior, mas quando a gente projeta uma roupa, por exemplo, para uma pessoa exercer uma atividade de trabalho, seja em algum lugar específico, home office, algo nesse sentido, a gente tem que pensar no ambiente que essa pessoa está instalada, né? Se é seco, se é quente, se é úmido, e para isso a gente pode escolher os materiais que a gente vai utilizar para que essa pessoa tenha uma situação mais confortável possível. Depois vai entrar o quarto ponto, que é a informação. Então, como as informações elas circulam, né? A questão da comunicação também é bastante importante. Então, aqui, quando a gente vai projetar alguma coisa, considerando, né, o viés ergonômico, é interessante que as informações elas sejam claras, bem comunicadas e que esse sistema de transmissão de informação ele seja fluido, tá? Depois o quinto ponto, né, vai ser relacionado à questão da organização. Né? Aqui, quando a gente vai projetar, por exemplo, um ambiente de trabalho, uma célula dentro de uma confecção, por exemplo, a gente tem que considerar que todos os elementos desse sistema produtivo têm que ter horários adequados, turnos e equipes, né? Para que nenhum empregado, para que nenhum servidor fique sobrecarregado no seu regime de trabalho, tá? Antes que eu esqueça, voltando ao slide anterior, é importante pensar, pessoal, quando a gente distribui as tarefas para as pessoas, que as pessoas não fiquem sobrecarregadas na mesma posição, com uma postura, tá? E aqui, por fim,
seriam então as consequências do trabalho, tá? Aqui a gente deveria pensar quando vai projetar, por exemplo, todas as questões que possam estar relacionadas a possíveis consequências que uma pessoa pode ter em decorrência do seu trabalho, né? Aqui valeria desde quando a gente vai projetar uma peça de vestuário para que a pessoa não fique apertada, não se sinta mal, nem durante nem após o seu trabalho, como também, caso eu trabalhe numa empresa, seria importante que eu projete adequadamente as atividades para que as pessoas não tenham nenhum ônus, não seja ocasionado nenhuma doença, por exemplo, em decorrência desse trabalho, tá? Aí aqui a gente colocou no slide anterior uma imagem ali de um processo de tingimento muito manual, sem proteção, né? O que também deve ser pensado, né? Se caso cedo ou tarde vocês vão trabalhar numa confecção, é importante que vocês observem sobre as proteções que esses profissionais devem ter ao acessar questões de tinta, temperatura, etc. E aqui eu coloquei também uma imagem de uma confecção justamente com o processo, né, de produção de peças, onde a gente vê aí essas profissionais que não estão sentadas adequadamente, né, o mobiliário não é adequado para que elas desenvolvam a sua atividade. Aqui estão as referências então, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula.